Pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Stankiewicz, sou corretor de imóveis e formado em Direito. Vou contar para vocês um pouquinho de 3 curiosidades que aconteceram comigo nesses 17 anos de carreira. Uma delas, que foi muito interessante, foi a paixão por uma vista. Eu estava com um cliente, um italiano, que veio no Rio para comprar 2 apartamentos. E isso já tem um bom tempo, deve ter uns 10 anos, alguma coisa do tipo. E ele queria comprar 2 apartamentos. Ele era apaixonado pelo Rio de Janeiro, ele estava vindo morar aqui no Rio, mas ele precisava de um apartamento para comprar e um outro apartamento para alugar, para ter uma renda. E aí ele ficou conversando comigo, eu escutei muito o que ele tinha para passar de informações e tentei pegar todas essas informações e transformar isso no desejo dele. E voltando com ele, a gente estava em Copacabana, voltando com ele andando pela rua, ele falou que quando ele chegou no Rio de Janeiro, a coisa que ele mais gostou foi a vista do Meridian. Eu ouvi aquilo e eu falei, cliente, se por acaso eu conseguisse um apartamento com a mesma vista, você compraria ele? Dependendo do preço. Só que o apartamento era mais alto do que ele estava disposto a pagar. Porém, atingia exatamente o que ele quer. E às vezes a gente tem que entender isso. Nem o próprio cliente sabe o que ele quer. Cabe ao profissional, ao corretor, às vezes, direcionar para atingir o verdadeiro interesse dele. E aí eu mostrei um apartamento para ele, que ele gostou e tudo, já que ele queria comprar 2, e deixei esse, que seria a cereja do bolo para o final. Quando eu abri esse apartamento ele ficava na Francisco Otaviano, ali em Ipanema, não sei se vocês conhecem, na virada entre Copacabana e Ipanema. Então é a rua que faz a ligação dos 2 bairros. O apartamento era no 20º andar, então a vista do apartamento era simplesmente dentro da água, parecia que você estava num cruzeiro. E quando o cliente olhou aquela vista, ele foi para a varanda, olhou para minha cara, foi para a varanda e se debruçou na varanda. Ele ficou uns 5 minutos assim olhando só aquela vista que dava exatamente a curva que ele tinha visto, tanto do Meridian, que era de Copacabana, né? Agora ele viu de Ipanema, que era a vista até mais bonita. E ele simplesmente se encantou. Eu sabia que o valor era um pouco mais alto do que ele estava disposto, mas como eu atingi o coração dele, atingi o que realmente ele queria, ele deu o jeito dele e acabou fechando essa venda. E essa venda foi fechada simplesmente pela paixão de uma vista. Eu tinha falado 3, né? Então vamos para a segunda agora. Teve uma venda que o corretor trouxe a proposta para mim, o apartamento era aqui no Rio. Era na João Lira, era um flat na João Lira, andar alto, um vistão e tal. E o cliente ficou muito interessado no apartamento. O cliente era um juiz, ele não era do Rio, ele precisava resolver naquele final de semana e eu liguei para a proprietária para fazer a proposta. Fechei o valor. Para marcar o sinal, ela precisava vir até o Rio para a gente concluir a negociação. Só que ela tinha uma cachorrinha e a cachorrinha é o xodó da vida dela. Não tinha como ela deixar a cachorrinha sozinha, ela também não queria viajar com a cachorrinha no colo, no carro. E aí o cuidador dela só chegava 3 dias depois, então não tinha realmente como ela vir para o Rio para fazer esse sinal. Ela morava em Itaipava e o apartamento era aqui no Rio de Janeiro, na João Lira, no Leblon. Então eu conversei com ela, vi o que a gente poderia fazer. Ela falou, só vou poder, isso era no final de semana, só vou poder, numa quarta-feira. Eu falei, não, quarta-feira não dá, o cliente não é do Rio, seria interessante a gente já concluir isso. Enfim, ela tinha muito apelo por essa cachorra, ela não tinha realmente como deixar a cachorrinha sozinha. Então, tentando ver o lado dela e o lado do cliente, o que eu propus? Peguei o carro, coloquei o cliente dentro do carro e fui para Itaipava para tentar fazer a negociação lá. Chegando lá, ela recebeu a gente muito bem, foi um negócio super agradável e a gente conseguiu fechar o apartamento dentro da casa dela, em outro lugar, né, no interior do Rio, enfim, por conta de uma cachorrinha, visando o bem-estar dela, que além dela ser uma senhora, ela tinha uma cachorrinha que ela tinha muito apreço pela cachorrinha e a gente tinha que fechar o negócio, porque era tão interessante para ela quanto para o cliente. Então eu viajei com o cliente no carro para a gente fechar o negócio. Graças a Deus deu certo. E a terceira, para você que ficou até o final, você vai ouvir mais uma. Tinha uma venda que eram 3 irmãos, só que nenhum deles se falava. Só que o apartamento foi objeto de inventário, terminou o inventário, registrou no nome dos 3, só que eles não se falavam, não tinha jeito. E aí eu tinha que organizar uma maneira de conseguir que todo mundo assinasse e vender para o meu cliente que estava interessado. Então o corretor levou no imóvel, o cliente adorou o apartamento, fez a proposta, eu conversei com o principal irmão, a gente conseguiu
fechar o valor, os advogados das outras partes se falaram, a gente conseguiu chegar num acordo. No dia do sinal, ninguém queria se ver, porque era uma situação realmente de família, que já tinha mágoa no meio, enfim, não cabe ao caso, mas era uma situação que ninguém queria se ver, então ia realmente criar um problema e com certeza o negócio não seria concluído. Então qual foi a opção que a gente teve? Então primeiro eu organizei da seguinte forma, eu coloquei um irmão em uma sala, os outros dois que a gente conseguiu com os advogados que ele começasse pelo menos a se entender em outra sala. Então o que eu fiz? Esse irmão que não queria ver ninguém de jeito nenhum, porém já tinha aceitado o preço, já tinha aceitado toda a forma de pagamento da negociação, já tinha aceitado tudo, coloquei em uma sala, fui primeiro e assinei com ele. Saí da sala, fui direto para o comprador, fechou o link e aí depois eu voltei para os dois irmãos para a gente conseguir fazer o negócio. Foi interessante para eles que eles conseguiram se desfazer daquele condomínio que era uma situação que prejudicava um pouco até a convivência deles, a família deles e para o comprador também que tinha comprado um excelente apartamento. Então às vezes a gente tem que dar o nosso jeito para tentar atender também o cliente, o interesse deles, porque o cliente tem as suas necessidades, o cliente tem os seus interesses, o cliente tem as suas vontades e também, às vezes, tem um sentimento que está intrínseco dentro dessa negociação, que está dentro dessa situação toda de vida, de família, que a gente tem que ajudar a resolver e graças a Deus deu certo. Pessoal, se você curtiu esse vídeo, se você gostou, olha meu filhote aqui, deixa eu mostrar para você. Eita, lindão! Dá o seu like, deixa o seu joinha aí, que ajuda a crescer o canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, que eu vou postar sempre vídeos como esse. Valeu? Dá tchau, filho. Dá tchau. Tchau.